No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como que fiz uma decoração com madeira de pallet para minha área externa. Tudo muito simples, mas que ficou linda. E eu estou completamente apaixonada. Vem comigo e assiste até o final para você não perder nenhuma dica do processo de transformação. Olá, eu sou a Ale Moraes. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Bora transformar? Eu tinha essas madeiras de pallet aqui, que era de um outro projeto que eu tinha e desmanchei. Aí eu peguei 2 ripas para poder estar juntando, para poder fazer a junção dessas madeiras e fazer um painel. Elas estavam assim, tinha algumas partes sem pintura, tinha outras partes com excesso de tinta, outras com excesso de cola. Aí eu peguei uma espátula e vim passando para poder tirar tudo que tinha de excesso aqui na peça. Fiz isso em todas as 4 e depois as posicionei da maneira que eu queria, uma do lado da outra, e peguei as ripas para estar tirando a medida para poder unir as 4 madeiras. A minha medida deu 60 centímetros de largura. Aí peguei a cegueta e cortei as 2 ripas. Lixei também para poder tirar as ferpinhas e dar um acabamento. Marido chegou para ajudar e cortou para mim essas madeirinhas que estavam com tamanhos diferentes. Essa é a melhor hora da pintura. Peguei um rolinho e usei uma tinta grafite, pintando tudo, as madeiras de pallet e as ripas. Como já estava com um fundo preto, foi preciso apenas 2 demãos de tinta. Tudo pintado, é só esperar secar. Depois de tudo seco, eu peguei apenas as madeiras do pallet e fui dando uma lixada para poder dar uma desgastada na pintura, nos cantinhos, só na parte da frente, para poder dar um ar de envelhecido na peça. Para fazer uma composição aqui no meu painel, eu peguei um quadro. Esse quadro, na verdade, é um porta-tampinha de garrafa que meu marido achou na rua. Só que ele estava sujo, rabiscado, todo detonado, coitado. Aí eu higienizei bem, peguei esse papel que estava no fundo dele, eu tentei tirar o papel, mas estava com uma cola bem forte. Não consegui arrancar esse papel branco no fundo todo. A estrutura dele estava muito boa, perfeita. O vidro do quadro estava com uma pintura preta e eu usei acetona e algodão para poder estar retirando. Deu certo, saiu tudo com um pouquinho de paciência, deu um pouquinho de trabalho, mas ficou limpinho o vidro. Também para compor o painel, eu quis escrever uma palavra e para isso eu fiz umas letras que eu montei de madeira. Para facilitar, eu fiz um gabarito com as letras no papel nas medidas que eu precisava. A madeira, eu usei uns bastões que eu tinha aqui na espessura de 2 centímetros. Fiz todas as medidas que eu precisava nas madeirinhas e cortei tudo com a cegueta. Das letras, a que mais deu trabalho foi o M, porque tinha corte em ângulo. As outras foi bem tranquilo. E a palavra escolhida foi home. Ficou linda. Ainda para a composição do painel, eu quis fazer uns ganchos, que também fiz de madeira. Cortei uns pedacinhos de cabo de vassoura e outros pedacinhos de ripa. Os cabos de vassoura eu cortei no tamanho de 2 centímetros e as ripas eu cortei fazendo um quadrado. Elas tinham 4,5 de largura e eu cortei 4,5 centímetros no comprimento. Depois de todas as madeirinhas que eu precisava cortadas, eu parti para lixamento. E eu vou te falar uma coisa, essa parte é a mais chata. Mas eu lixei tudo, as madeirinhas das letras e as madeirinhas dos ganchos. Depois de lixado, eu lavei e coloquei para secar. Com tudo preparado, chegou a hora de montar. E para montagem, o marido veio prontinho para ajudar. Primeiro unimos as madeiras de pallets com as ripas, usando parafusos. Fizemos os pré-furos antes com a furadeira para a madeira não rachar. Prendemos as madeiras que vai na lateral primeiro com 2 parafusos para poder ficar bem firme. Depois prendemos as 2 madeiras do meio apenas com um parafuso de cada lado. Desse jeito foi mais fácil para controlar o espaço que eu deixei entre elas, mais ou menos de um dedo. Para a montagem dos ganchos, nós fizemos um pré-furo com uma broca bem fininha no pedacinho de cabo de vassoura. Esse pré-furo foi feito mais na lateral do cabo, porque depois vai ter que vir um outro pré-furo no mesmo cabo. Mais na frente vocês vão entender. Neste primeiro pré-furo, a gente fez um escariamento
com a broca para poder alargar a entrada do buraco para o parafuso passar para dentro. Colocamos um pouco de cola na hora de aparafusar para firmar mais. Este segundo pré-furo é feito para colocar o gancho preso no painel. Para a instalação dos ganchos foi feito um pré-furo na madeira e aparafusado por trás. Vamos à montagem das letras, que não foi difícil. Usamos o mesmo processo, com pré-furo e parafuso. Teve letra que usamos 2 parafusos, como o H, por exemplo. Nas letras M e E usamos 3 parafusos e na letra O foram 4. Depois de todas as letras montadas, marcamos a posição de cada uma no painel e afixamos com parafusos por trás. E assim ficaram as letras, presas uma embaixo da outra. E os parafusos que foram usados na montagem das letras ficaram nas laterais delas, de modo que quem olha de frente não vê os parafusos. Agora, voltando ao quadro de porta-tampinhas, eu peguei o fundo dele e passei uma tinta branca para uniformizar, porque estava riscado e eu tentei arrancar esse papel, não deu certo porque estava muito bem colado, então eu pintei com uma tinta branca. Depois que a tinta secou, eu peguei uma cola branca e passei com um pincel para poder estar colando o tecido que eu escolhi para colocar no fundo. Eu escolhi um tecido com uma estampa xadrez de branco com vermelho, aí foi só colar ela no fundo e deixar secar. E no vidro eu fiz um stencil com a palavra beer e um lacre de cerveja. Desse quadro eu vou fazer um porta-lacres, já que aqui em casa o consumo de cerveja é enlatada e o maridão adora descartar os lacres. E dessa forma vai ficar super fácil e prático para juntar os lacres. O stencil eu mesma fiz com a ajuda da minha menina. Nós riscamos as letras na cartolina e recortamos. Colei o stencil no vidro, peguei o pincel pituá e a tinta grafite, a mesma que eu usei para pintar o painel. E foi só dando leves batidinhas, de camada em camada, fui preenchendo. Lembrando que para usar o stencil com o pincel dessa forma, a gente não pode deixar de limpar o excesso de tinta que está no pincel. A gente molha o pincel na tinta, tira o excesso num paninho ou num papel, para depois levar para o stencil, porque senão borra tudo a nossa pintura. E lembrando também que o pincel deve estar bem hidratado antes de começar, não molhado. Você hidrata ele com água, mas depois você seca, tirando o excesso da água. Entre uma demão e outra do stencil, eu vim cortar o tecido que ficou sobrando aqui no fundo, que eu tinha colado, aí secou, agora eu vim cortar. Stencil pronto, é só retirar a cartolina e tá pronto. E se acontecer de dar uma borradinha, é só pegar um palito com algodão na ponta e molhar na acetona que limpa. E a montagem do quadro ficou assim. Agora, para compor o cantinho aqui em casa junto com esse painel, eu tenho esse vaso que está aqui em casa, eu vou dar um trato nele, uma pintura, e vou colocar uma planta, um coqueiro que eu ganhei do meu marido. Eu comecei retirando a pintura que estava soltando, aí eu peguei uma espátula e vim passando, arranhando mesmo assim o vaso, porque vai soltando. Foi soltando as lascas de tinta ressecada. Depois eu dei uma boa lavada nele com bastante água e sabão. Depois foi só diversão, pegar a tinta, mão no pincel e bora pintar. Pintei com a mesma tinta do painel, a grafite. Coloquei ele de cabeça para baixo para poder estar pintando o fundo para dar um melhor acabamento. Peguei também um rolinho para poder agilizar. Vaso pintado, foi só preparar ele para receber a planta. Coloquei uma manta para ajudar na filtragem do vaso, para não sujar o piso aqui com terra. Também coloquei argila expandida para poder não ter necessidade de colocar muita terra no vaso. Aí foi só colocar a planta e preencher o espaço vazio com mais um pouco de terra.
Gente, ficou ou não ficou apaixonante? Eu fiquei apaixonada. Espero que você tenha gostado e muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Se puder me ajudar no crescimento do canal, eu ficarei eternamente grata. E para isso, é só curtir, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar o vídeo. Também pode me seguir lá no Instagram para a gente poder ficar ainda mais perto. Te encontro lá. Um grande abraço, tchau!